Olá, bom dia! Bom dia para todos os meus queridos amados irmãos, né? Bom dia para o Brasil, para o mundo. Bom dia para você, homem de Deus. Bom dia para você, mulher de Deus também, que está aí do outro lado, né? Que vai ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Tenha todos um domingo abençoado pela mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero ler uma mensagem hoje, né? Da palavra de Deus, aqui no livro das revelações, né? O livro do Apocalipse, né? Estou aqui mais o meu amigo Douglas, rapaz, o homem de Deus aqui, o Douglas, né? Estava fazendo uma transmissão ao vivo, eu fiz a transmissão aí, tive que apagar, que ficou meio ruim, né? Porque assim a transmissão, né? Mas eu quero trazer essa transmissão para você falando o quê? Sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. E lendo aqui o Apocalipse, o livro do Apocalipse, né? Onde fala aqui no Apocalipse capítulo 12, né? No verso 7. Onde tem um título assim. O título assim. Anjos peleja no céu contra o dragão. E a vitória de Cristo e do seu povo. Houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão. Contra o dragão. E também pelejava o dragão e os seus anjos. Quem foi que criou os anjos do céu? Quem foi que criou os anjos do céu? Quem? O próprio Deus. Deus, só para você entender, Deus, nosso Pai, nosso Criador, Deus, ele sempre existiu e sempre ele vai existir. Sempre ele vai existir. Né? Ele sempre existiu, porque ele é um Deus sempre interno. Quer dizer, Deus ele nunca existiu. Né? Ou melhor, ele nunca nasceu, quer dizer, perdão pela palavra, Deus ele nunca nasceu, ele sempre existiu, Deus. Só que os anjos do céu, todos eles foram criados por Deus. Deus criou os anjos. Criou os anjos, os querubim e os serafins. Olha só. Criou também, né, o anjo chamado Miguel e o Gabriel também. Um anjo mensageiro e outro anjo de guerra, né, de batalha. Não é isso? Só que Deus, quando ele criou o Lúcifer, né, o querubim, o Lúcifer, Deus fez ele, né? Deus quando fez o querubim, o Lúcifer, Deus colocou uma roupa, fez uma roupa preparada para ele. Para ele, não é isso? Para o próprio Lúcifer. E além do mais de Deus preparar uma roupa preparada para ele, preparar uma roupa, né? E cheia de pedras preciosas, todo tipo de pedras preciosas, Deus fez para Lúcifer. Para Lúcifer. E além do mais, o próprio Deus pegou Lúcifer, né? O querubim, ele ungiu o próprio querubim. O próprio querubim. E além do mais, pegou Lúcifer e colocou ele assim ao lado do trono dele, né? Uma posição de destaque. Lúcifer, ele não precisava de mais nada. De mais nada ele precisava. De mais nada ele precisava. Sabia disso? Porque o próprio Lúcifer, ele fazia uma função, né? Uma função muito superior a outros anjos. A outros anjos. Ele guardava toda a glória de Deus. Né? Toda a glória de Deus ele guardava. E muito mais ainda, ele tinha uma função superior a outros anjos. A outros anjos. E Deus deu tanto poder a ele, muito poder. O próprio Lúcifer era um anjo muito lindo, formoso, né, alto. E era um querubim ungido da guarda. Só para você ter ideia, o nome Lúcifer não era qualquer nome, não. Porque Lúcifer, o nome Lúcifer quer dizer portador da luz. Portador da luz. Só que quando Deus criou o próprio Lúcifer, né? Criou o querubim, o diabo, né? Foi naquele tempo ele era um querubim bom, não é isso? Lúcifer, ele era um querubim bom, não é isso? Deus, ele fez ele, né? Ele com coração bom, com coração bom. E o próprio Lúcifer, ele não precisava se desviar de nada. Ele não precisava de mais nada, o querubim. Ele nunca precisou de nada. Deus fez o querubim, né? Fez o Lúcifer perfeito. Perfeito. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito. Não é isso?
Só que, com o passar do tempo, né? Lúcifer, ele pegou as pedras preciosas de Deus, né? As pedras foqueadas. E essas pedras, né? Se viu como um espelho, E o próprio Lúcifer, quando ele olhou para as pedras, Douglas, ele se viu nessas pedras como se fosse um reflexo, como um espelho. E ele viu a sua face. Ele viu que ele era bonito. Olha só, ele viu que era bonito. Formoso, a roupa linda, cheio de pedras preciosas. Cheio de pedras preciosas, né? Quero mandar um forte abraço aí pra Linda, minha namorada aí. Um abraço para você, que Deus te abençoe, onde você estiver. Então é isso. Só que Lúcifer, a roupa dele era uma roupa cheia de pedras preciosas. Pedras preciosas. É isso? Pedras preciosas. Ele não precisava se corromper com mais nada. Ele não precisava se corromper. Ele não precisava se rebelar contra Deus. Não. Claro que não. Porque ele tinha uma função acima de todos os anjos ali. Todos os anjos. Só que ele, quando ele se viu nas pedras foqueadas, ele viu que ele era belo, que ele era bonito, formoso. Só que ele, através disso, sabe o que ele fez? Ele deixou o orgulho entrar no seu coração. O orgulho tomou de conta do querubim. O querubim do qual o próprio Deus fez. O próprio Lúcifer deixou o próprio orgulho tomar de conta do seu coração. E ali o orgulho foi corrompendo o próprio Lúcifer. O próprio Lúcifer. O ponto que ele parou para pensar. Como pensar? Porque através do Lúcifer, né, do querubim ungido da guarda, né, de Deus, ele tinha ali um terço de anjo sobre o seu comando. Um terço de anjo sobre o seu comando. Sobre o seu comando. Só que o próprio Lúcifer, né, ele parou para pensar. Parou para pensar ali, sozinho ali. Como ser adorado igualmente um Deus. Igualmente um Deus. Como receber toda adoração. Porque o próprio querubim, quando ele via o próprio Deus, claro que ele não olhava nos olhos de Deus, né? Porque nenhum querubim poderia olhar nos olhos de Deus. Nenhum. Porque poderia ser destruído. Poderia ser fulminado ali na hora. Nenhum anjo poderia olhar nos olhos de Deus. Nenhum querubim, nenhum serafim poderia olhar nos olhos de Deus. Mas o próprio Lúcifer, ele parou para pensar como ser adorado igualmente Deus. Como ser adorado igualmente Deus. Então aí, ele abriu um planejamento. Né? Em primeiro lugar, ele foi até os anjos, o terço de anjo do qual estava sobre o seu comando. E ali ele enganou com palavras. Porque o Lúcifer, ele sempre teve, bom de lábias ele. Ele enganou aquele terço de anjo que estava sobre o seu comando. E o terço de anjo quer dizer, aqui tem 3, não é isso? 3. 2 dele, 2, né? Saiu da presença ali que estava, né, de Lúcifer e foi para o lado de Deus. E ficou um só, né? Ao lado do próprio Lúcifer. E assim era um terço de anjo. Saía 2 e ficava um do lado de Lúcifer. Até eles se corromperem. Chegou a hora do planejamento. O próprio Lúcifer agora engana todo aquele terço de anjo ali que estava junto com ele. E fala, nós poderemos ser adorados igualmente o próprio Deus. Nós poderemos ser igualmente o Altíssimo Deus. Só para você ter ideia, o próprio Lúcifer agora se corrompe totalmente. Agora ele planeja agora tomar o trono de Deus. Ele planeja agora criar o seu trono acima das estrelas de Deus. Deus não permite ninguém estar acima dele. Porque só quem está acima de Deus é quem? A sua coroa, ninguém mais. Só que agora, o próprio Lúcifer, ele engana todos aqueles anjos ali, aquele terço de anjo que estava sobre o seu comando, ele engana todos eles. Sabe o que acontece? Começa uma batalha no céu. Mas o que ajudou mais ainda, né? E o que influenciou mais a Lúcifer
né, criar essa batalha no céu, foi no dia que o próprio Deus parou para pensar como criar o homem, a sua imagem e semelhança de Deus. O próprio Lúcifer, ele queria ser feito a imagem e semelhança de Deus no meu lugar, no seu lugar. Só que o próprio Deus, nada disso. Você não vai ser feito a imagem e semelhança minha, não. A imagem e semelhança minha que vai ser feito é o homem que eu vou criar do pó da terra. Lúcifer, ele ficou muito furioso, ele ficou muito aborrecido. O próprio Lúcifer, ele já estava com o coração endurecido, já estava com o coração cheio de ódio, já estava com o coração todo cheio, né, de orgulho. Sabe o que acontece agora? Começa uma guerra mundial, a maior guerra mundial começa ali no santuário Monte de Deus. A guerra começa ali dentro do céu, uma guerra muito grande. Olha o que diz. Em Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz assim: houve uma peleja no céu. Miguel, esse nome Miguel está se referindo mesmo Jesus. Quer dizer, Jesus. A tradução é Jesus. E os seus anjos pelejavam contra o dragão. Contra o dragão. Olha só. Miguel e os seus anjos estavam lutando, batalhando contra o dragão. Só que esse dragão agora, né? Ele tem anjo agora sob o seu comando. Anjo que lhe obedece. Anjo que preferiu ficar com ele. Anjo que preferiu seguir a ele, a Lúcifer. E agora diz assim: também pelejaram o dragão, ó. Pelejaram o dragão e os seus anjos. Ó, os seus anjos. Isso está se referindo àquele texto de anjo do qual estava sob o comando de Lúcifer. Esse texto de anjos se corromperam também. Por quê? Porque seguiram a Lúcifer. Seguiram a Lúcifer. Por isso que eles se corromperam. Por isso que esse texto de anjos ficaram contra Deus. Se rebelaram contra Deus junto com Lúcifer. Junto com Lúcifer. Aí houve uma batalha no céu. Uma batalha no céu. Sabe o que aconteceu agora? Lúcifer, ele é expulso. Expulso do santuário Monte de Deus. Sabe o que acontece agora? O próprio Deus fez ele bonito, não é isso? Um querubim formoso. Só que agora o próprio Deus vai tirar toda a sua formosura. Vai tirar o poder que ele deu a ele. Vai tirar aquelas vestes lindas que deu a ele, feito de pedras preciosas. Deus vai tomar tudo dele. Tudo dele. Sabe o que acontece? Voltando aqui para o Apocalipse capítulo 12, no verso 4, diz assim: e a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas do céu, né, do qual lançou para a terra. Lançou para a terra. O dragão se teve em frente da mulher que estava grávida para dar à luz. Quer dizer, que quando o dragão, né, foi expulso, quer dizer, Lúcifer, quando ele foi expulso lá do santuário Monte de Deus, ele virou um demônio. Ele virou um dragão. E um dragão quer dizer o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, o próprio diabo. Só que quando ele foi expulso de lá do céu, aquele terço de anjo que estava sobre o seu comando, né? Sobre o seu comando. Sabe o que ele fez? Ele arrastou todo aquele terço de anjo para a terra. Para a terra. Olha só, para a terra. Você já imaginou nisso, você? Olha o que diz agora no verso 8, diz assim, de Apocalipse 12, 8, diz assim, ó. E todavia não prevaleceram, e nem mais achou no céu lugar deles. Lugar deles, quer dizer, que eles foram expulsos, nunca mais tiveram lugar para eles no céu. Nunca mais. Eles perderam aquela posição, eles perderam aquele lugar do qual eles tinham ali no céu. Olha o que diz no verso 9 agora. E foi expulso o grande dragão. O grande dragão está simbolizando o próprio diabo. O diabo foi expulso. A antiga serpente, aquela serpente que enganou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, lembra? Então, a serpente também está simbolizando o próprio diabo também. Que se chama diabo e Satanás. E o sedutor de todo mundo, né, que seduz, né, se engana, confunde, engana e muito mais, né? Se foi atirado para a terra. Olha só, para onde? Para a terra. Então quer dizer que estão por aí, né?
Estão por aí tentando destruir as famílias, tentando destruir a humanidade, destruindo muitas coisas aí na terra, causando guerra por causa deles e muito mais. Ó, e com eles e os seus anjos. Olha só, com ele e seus anjos. Quer dizer, aquele texto de anjo que estava sob o comando de Lúcifer. Foi todo para a terra, expulso. Expulso, não foi isso? Agora vamos voltar aqui em Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Olha o que diz aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Olha o que diz. Ezequiel 28, rapaz. Olha o que diz. Olha o que assim, no Ezequiel, no capítulo 28, verso 14, olha como era Lúcifer. Olha só como era Lúcifer. Tu eras o querubim da guarda ungido. Ó, o querubim da guarda ungido era ele. Era Lúcifer. Você sabia que o único que tem asa aqui na terra é o próprio diabo? Lúcifer. Eu já vi muita gente dizendo, eis que eu vi um anjo ali com asa. É o próprio diabo, meu filho. Porque o querubim ele não vem na terra. O querubim de Deus não vem na terra. Não vem. O serafim também não vem na terra. Não pode vir na terra. Você sabia disso? Não pode vir. E se você vê um anjo com asa aqui na terra, é o próprio diabo. E olha que eu já vi aí as pessoas dizendo aí nas congregações, eis que eu estou vendo um anjo, ele tem asa, tem aquilo outro. Cuidado, rapaz. Cuidado. É. Eu vejo que muitas pessoas aí, eis que eu estou vendo um anjo, as pessoas começam a pular, começam a se ter o quê? Rodar aquilo outro. A adoração é somente para Deus. Ninguém pode adorar a anjo. Ninguém pode adorar anjo. Sabia disso? Ninguém pode adorar os querubins. Ninguém pode adorar os serafim, não. Somente a Deus. Olha o que diz mais. Tu era o querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permaneci das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quer dizer, que Deus fez todos os anjos perfeitos, Deus fez todos os querubins perfeitos, Deus fez todos os serafim perfeitos. Agora você me pergunta, mas irmão José, me diz uma coisa. Se Deus fez tudo perfeito, se Deus fez todos os querubins perfeitos, por que Lúcifer, ele se rebelou? Por que Lúcifer desobedeceu a Deus? Por que Lúcifer, ele que era perfeito, por que ele ficou contra Deus? Quer saber por quê? Porque Deus, ele nunca errou, Deus. Deus nunca fez nada errado. Nunca fez nada errado. Né? Eu fico imaginando que tem pessoa que diz assim, Deus escreve sei o quê, com linhas tortas, com linhas sei o quê. Não, Deus sempre ele fez as coisas perfeitas. Deus sempre fez tudo perfeito, tudo perfeito. Sabia disso? Você sabia disso? Você acha mesmo que Deus vai chegar pra você e vai dizer assim, ó, se corrompa? Você acha mesmo que Deus vai chegar pra mim e vai dizer, Dailton, se corrompa? Se rebela contra mim? Você acha mesmo que Deus vai fazer isso? Nunca. Nunca. Claro que não. Claro que ele não vai fazer isso. Claro que não. O próprio Lúcifer, ele foi feito perfeito. Só que foi ele mesmo que deixou o orgulho entrar dentro do seu coração. Foi ele mesmo que deixou se corromper o seu interior, o seu coração. O orgulho de Lúcifer foi que fez ele cair para baixo, ser expulso do santuário monte de Deus. O próprio orgulho de Lúcifer foi que fez ele perder tudo quanto que ele tinha. O orgulho dele. Sabia disso? Deus nunca errou em nada. Nunca errou. Deus fez tudo perfeito. Tudo perfeito. Sabia disso? Tudo perfeito. Olha o que diz mais aqui no verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 16 diz assim agora, ó, na multiplicação do teu comércio, se encheu do teu interior de violência. Ó, de violência, rapaz. De violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanato.
fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim da guarda, em meio brilho das pedras, meio do brilho das pedras. E levou-se do teu coração, e levou-se o teu coração por causa da tua formosura, viu? Por causa da formosura dele, ele era muito bonito era o Lúcifer. Mas por causa da sua formosura, por causa que ele era muito bonito, tinha uma roupa muito desejado. Sabia disso? Por causa disso, ele deixou se corromper o seu coração. Deixou o orgulho dominar o seu coração. Olha só, olha o que aconteceu mais, ó. Se corrompeste a tua sabedoria. Ó, era o querubim muito sabido. Sabia? Ele sabe de tudo sobre a Bíblia. Mas ele se corrompeu, quer dizer, ele largou a verdade para fazer a mentira. Para praticar a palavra mentira. Para se corromper, para praticar o mal, para praticar o que é errado. Não é isso? Desse jeito. Olha o que aconteceu mais. Por causa do teu resplendor, do teu resplendor, lançarei-te por terra, diante dos restes, e para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, quer dizer, pecado, e pela injustiça, quer dizer, hoje, no Lúcifer, nesse querubim, só tem injustiça no seu coração. Ele nunca faz justiça, ele faz injustiça. Do teu comércio, profanaste os teus santuários, e pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi cinza sobre a terra. Aos olhos de todos que te contemplam, e todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Vens e ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Agora me diz uma coisa. Lúcifer, ele se corrompeu. Desobedeceu a Deus. Não é isso? Ele não é mais um querubim ungido da guarda. Não é mais. Ele era. Sabia disso? Ele era. Só que ele pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus. Ele deixou o orgulho dominar o seu coração. Ele deixou se corromper por causa da sua formosura, por causa que ele era belo, por causa que ele era bonito. Ele tinha uma roupa muito desejada, sabia disso? Uma roupa feita de pedras preciosas. Só que ele se corrompeu. E hoje ele está aí praticando tudo e quanto que não presta. Sabia disso? Aí a pessoa vai e me pergunta, Dailton, irmão José, por que o próprio Deus não destruiu o próprio Satanás? Por quê? Por que o próprio Deus não destruiu ele? Não foi o próprio Deus que criou ele? Por que o próprio Deus não destruiu ele então? Você quer saber por quê? Porque no céu, tinha milhares de anjos. Tinha querubins ainda. Tinha serafim. Tinha anjo. Os santos estavam lá, um bocado de santos. Muitos santos, milhares deles. Foi por isso que o próprio Deus não destruiu Lúcifer. Quer saber por quê? Porque o próprio Lúcifer, ele ia se aproveitar dessa oportunidade e dizer que o próprio Deus era um assassino. E dizer que o próprio Deus, né? Ele é um destruidor. E acusar o próprio Deus de ter destruído ele. Sabia disso? Foi por causa disso. Por causa disso, o próprio Deus não destruiu o Lúcifer. Não destruiu. Vai chegar um dia que o próprio diabo, Lúcifer, ele vai parar de existir na terra. Vai chegar um dia que ele vai desaparecer para todo sempre. Vai chegar um dia que ele vai ser lançado no fogo do inferno. Sabia disso? E lá, ele vai ser destruído para todo sempre. Como diz aqui em Malaquias, olha o que diz aqui em Malaquias, a pessoa quando vai para o inferno, olha o que diz aqui, Malaquias no capítulo 4,
capítulo 4 diz assim, ó. E pois, eis que vem um dia ardente como uma fornalha. Qual dia será? O dia que arde mais do que uma fornalha. Mais do que uma fornalha acesa 7 vezes. Que dia é este? O dia do juízo final. O dia do prestamento de conta. O dia da justiça de Deus. O dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia terrível. Um dia terrível. Olha o que diz mais aqui. Olha o que diz mais. Pois eis que vem um dia como uma fornalha. Todo soberbo, todos os que cometem perversidade serão como retolho de que vem, o dia que vem o abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramos. Nem ramos. Tá vendo só? Nem raiz nem ramo. Quer dizer, que quando uma pessoa vai ser lançada para o inferno, né? Para o inferno. Quando uma pessoa vai ser lançada para o inferno, uma pessoa quando vai para o inferno, não é isso? Para o inferno mesmo, o fogo vai queimar tanto, que a alma no inferno, o fogo vai queimar tanto, que a alma vai virar cinza. Você já viu quando a gente pega uma folha de papel, uma folha mesmo de papel, quando você toca fogo assim nela, ela vai queimando, não é isso? E vai tornando cinza, se tornando em nada, não é isso? Aí fica só aquele bocadinho de cinza. Você assopra, se torna em nada. Do mesmo jeito vai ser o próprio Lúcifer. Ele vai para o inferno, mas junto com os demônios, junto com aquele texto de anjo que desobedeceu a Deus, eles vão para o inferno. O fogo vai queimar tanto eles, que eles vão desaparecer do inferno para sempre. Para sempre. Fica com essa mensagem. Você que está chegando agora aí, um bom dia para você, não é isso? Um bom almoço. Pega esse vídeo aí do começo aí, essa mensagem, e ouça. E que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Quero agradecer você que está aí nos ouvindo essa mensagem aí, assistindo essa live aí ao vivo, né? Nós estamos ao vivo. Quero agradecer você. Tenha todos uma santa paz, um domingo abençoado na presença de Deus. Amém? Graças e paz seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. De Jesus. Amém. Glória a Deus.